Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tome Farias, nosso projeto Tome Dicas de Português, e hoje a gente vai trazer a nossa quinta questão comentada do Enem do ano passado. Você pode aí acompanhar as outras quatro, e é uma questão até simples, mas que requer um pouco de atenção. Ela tem, apesar do texto, o foco traz um verbo e não muita questão de interpretação. Interpretação precisa, mas não é tanto, tá bom? Mas antes de mais nada, a gente gostaria de pedir a você para, como sempre, deixar aquele like, curtir o nosso vídeo, curtir as nossas redes sociais, Facebook e Instagram com Tome.Dica de Português e o nosso canal com Tome Dica de Português, tudo junto. Pedir a você aí para divulgar aí com seus amigos, com outras pessoas, pedir aí para as pessoas seguirem as nossas redes sociais, isso ajuda muito o nosso trabalho e incentiva a gente a trazer mais conteúdo como esse, tá bom? Mas vamos ao que nos interessa. A questão, como todo o Enem, traz um texto aqui, é um decreto, tá bom? E a gente vai para leitura já direta aí sem perder tempo, tá bom? Vamos lá. Decreto número 28.314, de 20 de setembro de 2007. Demite o gerúndio do governo federal, do Distrito Federal e da outras providências. O governo do Distrito Federal, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos 7º e 26º da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta. Artigo 1º. Fica demitido o gerúndio de todos os órgãos do governo do Distrito Federal. Artigo 2º. Fica proibido, a partir desta data, o uso do gerúndio para desculpa de ineficiência. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contraditório. Brasília, 28 de setembro de 2007, 119º da República e 48º de Brasília, disponível aí no site do governo, acessado aí em 2007, tais é a data e o crédito. E então aí a gente vê a leitura, é um decreto aí do governo do Distrito Federal e pergunta: esse decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio com desculpa de ineficiência indica. Então, a gente vê aí as perguntas, ele quer saber sobre a questão do gerúndio e a gente vai aqui para as alternativas. Letra A. Conclusão de uma ação. B. Realização de um evento. C. Repetição de uma prática. Letra D. Continuidade de um processo. E letra C. Transferência de responsabilidade. Bem, para responder essa pergunta, ele cobra, sobretudo, um conhecimento prévio e mínimo sobre verbo, mais precisamente sobre as formas nominais do verbo e suas funções. Então, aqui tem muito a ver com quem estuda um pouco de gramática e procura esse entendimento. Foge um pouquinho, não é só interpretação. A interpretação é mínima aqui porque você tem que saber ligar a pergunta à forma, a função do verbo. Então, a gente sabe que existem três formas nominais do verbo. O infinitivo, que é com a terminação, aqueles verbos que terminam em AR, tipo trabalhar, IR, como se fosse como dormir, e ER, comer, por exemplo, o verbo comer, terminação ER aí. Essas são as três formas nominais do verbo no infinitivo. Além disso, tem os verbos no particípio, termina com DO. Usando aí o mesmo exemplo, trabalhado, comido, dormido, ou seja, termina em DO. Isso existem os verbos com terminação NDO, que são os verbos no gerúndio, que é o que faz questão da pergunta aqui. Logo, a gente, usando os mesmos verbos como exemplo, a gente vai ver trabalhando, comendo, dormindo, bebendo, terminando em NDO, é o verbo na forma nominal no gerúndio. E a gente sabe, além dessas três, né, cada um desses verbos, seja no infinitivo, seja no particípio, seja no gerúndio, eles têm funções. E qual a função exata do verbo no infinitivo? É meio que transmitir uma ideia de ação ou estado. Sendo assim, o verbo no infinitivo, ele meio que se aproxima do substantivo. De um substantivo,
no geral, os verbos na forma nominal estão próximos de um substantivo, mas no infinitivo ele mais se aproxima e trazendo essa ideia de ação, de estado, ele está mais próximo do substantivo, tá? Estou dando essa definição toda apenas para a gente chegar na questão da pergunta, você entender a resposta, tá? Então, aí a gente vai aqui para o verbo no particípio. Vamos deixar o gerúndio por último, porque é o que a questão cobra. Então, no particípio, qual a função do verbo no particípio? Ele expressa um resultado do fato verbal, ou seja, ele indica uma ação já realizada, ou seja, trabalhado, já foi feito, já está concluído. O gerúndio é usado para indicar uma ação contínua, em andamento. É tanto que eu falei o quê? Trabalhando, ou seja, está sendo praticada, está sendo elevada, está sendo realizada, está sendo praticada. O uso dessa forma nominal do verbo, ou seja, do gerúndio nominal, pode ser entendida como desculpa de ineficiência. Pode indicar um prolongamento de uma ação, a falta de conclusão de um determinado processo, ou seja, é a letra D. Sim, é a letra D porque ele está prolongando uma ação. Quando você diz continuidade de um processo, ou seja, o processo não acabou, ele continua sendo realizado. Logo, a gente fica aí com a letra D. Mas vamos entender por que não é a letra A. A letra A não é exatamente porque conclusão de uma ação. Não é, ele não conclui a ação. A concluir a ação, como a gente viu, seria o verbo no particípio, né? Trabalhado, ou seja, já foi, é uma ação já realizada, como a gente acabou de falar. Realização de um evento, algo também que já se realizou, talvez esteja realizando também, não é a nossa questão aqui. Repetição de uma prática também tem nada a ver com o verbo no gerúndio, se você está repetindo, né? E aí a gente chega na letra D, continuidade de um processo, ou seja, é você usar o gerúndio para justificar a sua ineficiência. Ineficiente. Eu não consegui terminar, não. Estou terminando, estou acabando, estou terminando, estou acabando, estou fazendo. E você nunca vai finalizar. Por quê? Porque você é ineficiente, tá? Apenas como exemplo, a desculpa da ineficiência, ou seja, você é ineficiente, está querendo justificar por meio do gerúndio. Estou terminando. Mentira, você não vai acabar nunca, você não tem competência, você não é eficiente para fazer aquilo. Então, o verbo aqui, ele está sendo usado para justificar a sua ineficiência, ou seja, aquilo que você é incapaz de fazer, mas você fica, estou terminando, estou fazendo, então essa é a resposta, porque dá essa ideia de continuidade do processo, ou seja, você vai continuar com esse processo, porém você não consegue terminar porque você não tem, ineficiente naquilo, tá? E por outra, transferência de responsabilidade também não tem nada a ver com a questão aqui, faz até um certo sentido, mas não com o gerúndio não serviria para você transferir responsabilidade, então é a letra D, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, tá aí a resposta, a nossa quinta questão, como eu falei, e a gente fica por aqui, mais uma vez reforça você, pedir a você para dar aquele like, curtir o nosso vídeo, distribuir para outras pessoas nas suas redes sociais, pelo WhatsApp, manda para 10, 20 pessoas, e a gente agradece e vai sendo incentivado para trazer aí novas questões. Aproveita aí, deixa o nosso curte aí nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, tá bom? E a gente fica por aqui e até a próxima.